Paz, meus queridos. Vamos continuar olhando para Jeremias e ver aquilo que ele tem para nos ensinar sobre uma vida com excelência. Quero ler com vocês no capítulo 1, o verso 1 e 2. No capítulo 1, verso 1 e 2, que nos diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Quando nós somos crianças, a gente cria todo mundo, né? Na nossa imaginação. Nós queremos ser, sei lá, bailarina, bombeiro, super-herói, piloto de avião, né? Piloto de corrida. É uma coisa incrível, nós lutamos grandes batalhas contra monstros, bruxas, ladrões, e a gente sempre ganhou, a gente sempre era o vencedor. Infelizmente, algumas crianças têm sua visão do mundo deturpada, e para elas os ladrões são os mocinhos, e os policiais são os caras maus, né? Todas as grandes histórias têm o seguinte tema: a vida inteira é uma viagem de exploração. Tipo Odisseia ou Ilíada, que são as histórias de Ulisses e Aquiles, não sei se você já ouviu falar, que são modelos de aventura, de heroísmo, né? A infância de cada pessoa é matéria-prima que pode ser moldada pela graça de Deus em uma vida de fé madura, mesmo as histórias deturpadas, ruins, elas são materiais para a glória de Deus. As experiências da infância de cada pessoa são a base em que Deus constrói o nosso caráter cristão. São as primeiras sementes lançadas em nosso coração que no tempo de Deus elas vão eclodir, vão abrir e vão dar fruto. Quando deixamos a infância, nós vamos deixando também as fantasias. Vamos aprendendo que as batalhas contra os monstros não são verdadeiras, não tem monstro debaixo da cama, não tem o bicho-papão, e a gente vai deixando os policiais de verdade pegarem os bandidos, e que os índios, que nós brincávamos ali de cowboy e índio, que os índios não são os maus da história. Eu acredito que a gente não deve abandonar tudo que a gente sonhou, idealizamos, que a gente desejou na infância. Sabe por quê? Porque as crianças elas nutrem ideias gloriosas sobre quem são e sobre o que vão ser na vida. Elas nutrem umas coisas muito boas. Crianças são heróis, elas salvam vidas, salvam o mundo, são bons, são fortes, vitoriosos, são grandes. Só que algumas pessoas, à medida que elas vão crescendo, elas se tornam menores. Elas vão se tornando menores. Deixam de ser grandes e buscar a grandeza para correr atrás do vento, como diz Eclesiastes, atrás de tolice, de coisas sem valor. Parece que as aspirações da infância se tornaram anemia na vida adulta. Mas existe esperança porque algumas pessoas, na medida em que vão crescendo, se tornam maiores, cada vez maiores. Suas vidas são uma subida rumo à excelência. E esse foi o caso de Jeremias. Esse homem viveu cerca de 60 anos, mais ou menos, e não há sinais na narrativa bíblica de decadência, de que ele ficou senil, qualquer coisa assim. Ele sempre tentava ampliar os limites da realidade, explorando novos territórios, sempre se portou com vigor na batalha, desafiando, contestando o mal, o falso, aquilo que não glorificava o nome de Deus. Como é que ele conseguiu? Como é que eu e você podemos conseguir? Como abandonar as fantasias de infância, mas só que simultaneamente aumentar as nossa percepção das realidades da vida? Como deixar para trás uma infância e ainda assim manter aquelas noções próprias da fase de que a vida é uma aventura, de que a vida é uma batalha a ser vencida e que nós já somos vitoriosos, porque toda criança já é vitoriosa quando começa a sua batalha.
que nós já somos vitoriosos e que nós somos o mocinho e a gente luta no exército vencedor. Como é que a gente faz isso? Vamos começar olhando o que há atrás de um nome. Nós lemos aqui que o livro de Jeremias ele começa com um nome próprio, ou seja, Jeremias. E depois segue 7 nomes: Ilquias, Benjamim, Josias, Amon, Judá, Joaquim e Zedequias. Um conjunto de nomes próprios que abre o livro de Jeremias, dá o tom exato daquilo que é o traço mais característico desse livro profético: o pessoal em contraste com o modelo dos profetas da época. Quem era Jeremias e o modelo que tinha da época. O individual em contraposição com a multidão. O livro de Jeremias tem um registro mais notável do que é ser humano, no sentido amplo, completo, e se inicia com o nome próprio. Nomear é uma coisa que acontece muito cedo na vida de uma pessoa. Foi uma coisa muito importante na vida do povo de Israel. Nomear é uma ação que focaliza o essencial. O nome é o aspecto do discurso no qual não falamos sobre pessoas, coisas ou valores, mas sim para pessoas, coisas e valores. O nome é a maneira certa de se dirigir a alguém e também pelo qual fazemos ele ou ela responder. O propósito original da linguagem é que o nome seja usado para levar as pessoas a responder. Eu falo seu nome: Ana, Maria, José, Felipe, e a pessoa responde pelo nome dela. A gente está falando para ela, não é? Quando nascemos, nós recebemos um nome e não um número. O nome é aquela parte da fala pela qual nós somos reconhecidos como pessoa. Não somos classificados como uma espécie animal. Tampouco, a gente também não é rotulado como um composto químico, por exemplo. Não somos avaliados à base de um valor econômico. Então recebemos um preço. Você vale isso, você vale aquilo. Pelo menos não é o que deveria. Não é. O que recebemos é um nome. Um nome. O que Jeremias foi como ser humano, como homem de Deus, servo do Altíssimo, sua vitalidade, a sua entrega para que Deus fizesse dele um instrumento em suas mãos, tem sua fonte na seriedade com que Jeremias considerava o seu próprio nome. Nós temos que receber o nome de outros, né? Outros recebem. Então isso compõe o processo de nascer no sentido completo. Jeremias recebeu um nome e ele viveu mergulhado nesse nome. Ele nunca foi reduzido a uma função. A sua identidade e importância se desenvolveram a partir do recebimento de um nome e da sua reação em face ao recebimento desse nome, diante do recebimento desse nome. O mundo do profeta Jeremias não foi apresentado a nós por meio de uma descrição do cenário, da cultura da época, mas pela menção de 8 nomes próprios. É assim que começa. Sempre que deixamos de lado os nomes próprios e adotamos rótulos, estamos reduzindo as pessoas. Exemplo, quando a gente está bravo com alguém, a gente começa a falar: o outro, a outra, você viu a outra lá? Não é assim? Nesse momento a gente está reduzindo a pessoa a um nível de coisa. Esses dias eu estava vendo uma pregação, revendo, né, uma pregação do pastor Marcelo Gomes, que fala sobre idolatria. E eu fiquei novamente impactada com o que ele fala sobre a redução do ser humano. Porque quando você coloca a sua fé num ídolo, você se reduz. Você está se reduzindo. Coloca a sua fé na escultura de gesso, você se torna menor do que o gesso, porque acredita que o gesso é maior que você. Compreende isso? Olha que profundo. Você compreende? Que aquilo é maior que você e pode interferir na sua vida. Nós nos reduzimos a menos que a pedra
fazemos a felicidade do diabo. Fazemos a felicidade dele, porque o ser humano que foi criado um pouco menor do que Deus se reduz a menos que uma pedra. Infelizmente, tem várias áreas da nossa vida. O número da nossa identidade é mais importante do que a integridade com que nós vivemos. Em muitos setores da economia, o título que ostentamos é muito mais significativo do que as tarefas que nós realizamos, as nossas habilidades, não é? Por exemplo, uma amiga, ela é extremamente eficaz no serviço dela. O chefe dela não consegue fazer nada sem ela. Só que ele é chefe porque tem um diploma, mas ela tem a habilidade. Nós precisamos deixar claro que nós somos muito mais do que um diploma na parede, do que a foto no passaporte ou no RG, o número de CPF. Não podemos nos reduzir a menos do que aquilo que Deus deseja de nós. Teve um pastor que foi viajar para o exterior e ele precisava fazer o passaporte. E ele estava conversando com uma pessoa que ele conhecia há 19 anos e trabalhava lá. Aí ele chegou para fazer e levou certidão de nascimento. A pessoa falou assim, não pode, tem que ser de certidão original. Tá ok, ele voltou com o original. Falou assim, não serve porque tem que ser em relevo. Aí ele entrou em contato lá onde ele morava para mandar para ele, mandou, aí levou e conseguiu fazer o passaporte. Mas ele estava lidando com uma pessoa que há 19 anos ele conhecia. Só que ele foi reduzido a um papel. Calma, a gente sabe que nós precisamos cumprir as determinações da lei, tudo isso, mas o que fica gravado aqui é que as relações pessoais estão cada vez reduzidas a pedaços de papel. As pessoas sendo reduzidas a números, e não era assim. Antes a palavra bastava. Hoje tem que ter documento envolvido, registro em cartório, e a pessoa ainda olha assim, mede de cima e embaixo, dá uma olhada de lá, sei não, hein? Sei não. Alguns podem dizer que as pessoas não são mais confiáveis como era antigamente, mas eu me pergunto se a gente não reduziu as relações humanas, transformando as pessoas em seres menos humanos. Por isso, nós devemos lutar para que não coloquemos em nós rótulos, mas para que a gente possa manter os nossos nomes, nossa identidade. Ninguém pode avaliar a minha importância a partir da análise do trabalho em que eu executo. Afinal de contas, você é produtivo todo dia? Todo dia você é 100%? É todo dia que você dá seu melhor? Ninguém pode determinar meu valor pelo salário que eu ganho. Afinal, Deus enviou o Filho dele para morrer por mim e o preço pela minha alma foi muito alto. Foi muito alto. Nenhuma pessoa é capaz de conhecer o que está na minha mente, examinando os meus registros escolares. Então, pouco alguém pode me conhecer, medindo a minha altura e o meu peso. Me chame pelo nome. Me chame pelo meu nome. E aí a gente começa a se conhecer. Essa é a abertura do livro de Jeremias. Semana que vem a gente fala um pouco mais sobre esse profeta, o mais animado de todos os profetas.